E agora é o review do capítulo 132 de Jujutsu Kaisen. A batalha decisiva na inabitada e infestada de demônios Shinjuku, parte 10. Vamos começar da onde o outro parou. Primeiro tem uma notinha do editor aqui, que a contagem regressiva para o destino, né? Espera ninguém. E aí vamos lá. O Gojo ele tá lutando contra o Sukuna no ar. Pelo que a gente vê aqui tem os passinhos, né? Da onde o Sukuna tá. Parece que os caras estão se apoiando no ar. Igual um Shinigami de Bleach. E aí nisso, o Sukuna ele dá dois passos para trás, dá pra ver aqui. Ele dá dois passos para trás e a roda gira a segunda vez. E aí o Yuji ele fala, né? Essa é a segunda rodada. E aí o Kusakabe ele fala, tem mais duas rodadas para se adaptar ao infinito do Gojo, né? Ao Mugen. E aí ele pensa, né? Corre rápido, Gojo, acelera aí. E aí o Gojo ele usa uma técnica diferente aqui. E aí eu inclusive fiz um diagramazinho para eu entender melhor. Qual o Juan falou uma vez nos comentários, para ele entender melhor ele faz o diagrama. Eu fiz um diagramazinho também para entender melhor. Eu vou botar aí na tela para ver se ilumina um pouco, se vocês tiverem com a mesma dúvida aqui. Porque isso aqui não parece ser um azul normal, né? Logo depois o Kusakabe ele fala que essa é a técnica de lapso, né? Esse não é o azul normal. Mas também não parece com o lapso que ele usou contra o Toji, né? Esse aqui parece um pouco menor. Mas o Gojo, a gente já viu as diferenças do azul, né? O azul normal, ele sempre faz um coisa de mão. A técnica não fica ao redor da mão dele. Com as manoplas de azul que ele usa, tem aquele efeito que mostrou no começo da luta contra o Sukuna, né? Que meio que as mãos dele ficam igual a mão do Yuji ficava no anime no começo. Ele cobre a mão dele das manoplas do azul. E isso aqui é um negócio diferente. Isso aqui não está parecendo com o lapso. Eu vi na tradução, e na tradução em português, eles chamam de índigo, né? É o brilho índigo, que é o azul e glow. Tá bem maneira a tradução, índigo. Mas esse também não tá parecendo, porque o índigo que ele usou contra o Toji não tinha esse lance na mão. Ele não tinha esse lance na mão. Esse negócio aí é diferente. E aí eu tava pensando, porque ele começa a carregar esse negócio, né? Parece que ele atira. É o que dá a entender. Ele atira e o negócio acerta de longe. Tanto que o Sukuna aqui ele se desvia de um lado. Ele começa no chão, ele se desvia para frente e aí no ar ele dá um mortal para o lado. Ele começa no chão, ele se desvia para frente e aí ele dá um mortal para a direita. Para a esquerda, na verdade. Parece que o jogo atira essas esferas. Isso que dá para entender aqui. E aí, na próxima parte, o Sukuna ele se apoia numa viga, né? Tipo uma parede assim. E aí o Gojo ele abre as duas mãos e ele começa a carregar. Ele carrega 8 dessas esferas. Ele meio que imita o Chakra Dharma do Sukuna. Que em algumas traduções o Sukuna dá a entender que ele chama o Gojo de não iluminado, né? E como o Chakra Dharma ele representa a iluminação, o Gojo meio que imitou um Chakra Dharma aqui usando a técnica de lapso, o índigo. O índigo aqui, é bem interessante isso aqui. Ele fez 8. Na época contra o Toji, deixa eu ver aqui, são 8. São 8. Na época contra o Toji ele fez 1 e aquele era o limite dele, né? Quando ele era adolescente. Ele fez 1 só, aqui ele fez 8. E aí tem a cara do Sukuna meio... E aí o Sukuna ele consegue se desviar, mas os bagulho eles são tipo... É bem parecido. A maioria dessas técnicas máximas, né? Elas usam o mesmo esquema. A técnica da Yuki, a esfera perfeita da Yorozu, né? Que ali deve ser o pináculo de técnica de construção. Se a Mai, né? Por exemplo, tivesse viva e ela tivesse se empenhado, provavelmente ela... O ponto máximo dela seria algo fazer isso também, né? Que é tipo, todos eles acabam se descambando nesse negócio de atrair e esmagar, né? São essas técnicas aí de espaço, de tentar esmagar o espaço-tempo, né? Todas elas acabam. A técnica da Yuki também, o Kenjaku, a técnica do Kenjaku, a parte da gravidade aumentada é muito mais útil do que a antigravidade, né? Mas a não ser que um dia a gente veja o Kenjaku voando, seria interessante. Mas até o domínio dele, né, parece que faz o lance de gravidade aumentada. É um negócio sempre de esmagar.
E aí as esferas Jutode, aqui tem 1, 2, 4, esmagam o Sukuna. E pelo que a gente dá aqui pra entender, né, outras 4 ficam perseguindo o cara. São 4 aqui, dá pra ver. 1, 2, 3, 4. O Sukuna, ele desvia das 4 primeiras e as outras 4 vão perseguindo ele. Ele, mais uma vez, ele se apoia no ar. Interessante aí, o Sukuna voando. E aí o Gojo ele já aparece atrás do Sukuna. E ele tenta... É o negócio, né? Ele tenta dar um chutão. O Sukuna se defende, dá um chute dele. Dá um chute também. O Gojo segura esse chute e manda uma cotovelada. E aí o Sukuna se defende da cotovelada. E aí nisso, o Gojo usa o momento, né, para jogar o Sukuna pro chão com o pé. E aí uma das esferas acerta o Sukuna do rim aqui. Bem interessante. E aí nisso a roda gira mais uma vez. E o Sukuna dá uma olhadela assim com aquela cara de convencida, né? É aquele cara fala, terceira rodada, né? E aí o Hakari fala, mais um sobrando. E aí o Yuji começa a pensar. E aí ele fala, né? Será que é tempo que é preciso para adaptação ou é experiência, né? Ele bota entre aspas, né? E aí alguém pensa, né? Alguém pensa, eu acho que é o Yuji que continua pensando. E aí alguém fala, é verdade. E aí tem um infográficozinho aqui, né? Fala assim, se você está perguntando se modelo A, né? O ataque só precisa atacar uma vez e toma tempo para a roda entender e aí se adaptar, ou o ataque o módulo B, né? Se ela se adapta incrementalmente depois de tomar o ataque múltiplas vezes, né? E aí o Kusakabe, provavelmente era ele, né, que estava pensando nisso. Aí ele fala, considerando que o Gojo não usou nenhuma técnica além do lapso, né, a técnica de lapso, qual dessas opções poderia ser? E aí o Hajime ele pensa, né, ele fala, qualquer opção é possível, né, é isso, lidem com isso, qualquer opção é possível. Interessante o pensamento do Hajime. E aí a gente corta pra porrada, por enquanto não tem como saber, né, como é que é isso aqui, não tem como saber. Como é que isso funciona aqui? O próprio Sukuna tem que explicar, porque ele pode estar mentindo. Então o próprio Sukuna tem que explicar como é que isso funciona. Principalmente porque, olhando pra frente, né? A segunda vez que o Mahoraga é invocado automaticamente aqui, o Sukuna não usou o cântico nem o movimento de mão. O Mahoraga veio automático. Como se tivesse, além disso, o Sukuna fez um Baijinval, um pacto, para o Mahoraga ser invocado sempre que ele perder a consciência. Igual aconteceu da última vez. É bem estranho o modo como o Mahoraga é usado nesse negócio. Principalmente que parecia que o Gojo ia afundar nas sombras, né? Abriu um negócio nas sombras bem embaixo do Sukuna e o Gojo estava pisando ali, parece que ele ia afundar. Foi bem aonde a roda caiu. O Mahoraga surgiu da onde a roda caiu. É interessante isso aí. Mas a gente corta de volta a porradaria. Dessa vez o Sukuna tá caindo no chão e a gente vê 4 corvos da Mei. Os bichos são rápidos demais, hein? São muito rápidos os corvos. E aí o Gojo pensa, agora eu vou quebrar a cara dele, agora eu vou mostrar uma perna pra ele. Aí ele fala que, agora que eu convenci ele de que eu só vou usar o azul, com esse timing agora ele não vai ser capaz de reagir a isso, né? Aí ele vai, a técnica, reversão de técnica amaldiçoada, né? Vermelho. O Gojo ele usa uma pilastra, né? Ele meio que usa uma pilastra para atrapalhar a visão do Sukuna. E aí ele manda o vermelho. Só que o Sukuna é rápido, a gente consegue ver, né? É um olhinho só ali, ele já vai usando a amplificação de domínio, a roda já vai ficando preta, e aí ele tanca, ele se segura com os 2 braços assim, né? A pilastra é explodida e ele toma um monte de dano, mas o Gojo ele pensa, né? Não deu certo, né? Ele usou amplificação para minimizar o dano. Aí o Sukuna, engraçado que um dos olhos do Sukuna ficaram expostos, né? Aqui, o olhinho da bochecha, ficou torto o olho da bochecha, o cara tomou dano mesmo assim. E aí nisso o Sukuna já começa a se curar, usando técnica reversa. Os efeitos do gag eles são simples, mas a gente consegue entender muito bem. É muito fácil de ler.
Quando tem alguma coisa que a gente acha esquisito, o Gege explica mais pra frente, né? É interessante, ele é muito bom, a narrativa dele é muito boa. E aí o Sukuna fala, né? Como esperado, né? Mesmo se eu usar amplificação, eu consigo neutralizar o uso baixo, né? Do ilimitado neutro, que é o infinito, mas eu não consigo neutralizar completamente o azul fortalecido, né? Que é o índigo, que é a técnica de lápis, ou a reversão vermelha. E aí nisso o Higuruma, ele pensa, né? Ele errou o timing, né? Aí nesse ponto o Yuji completa, né? Ele vai se adaptar. E aí nesse momento o Gojo começa a usar o azul. Nesse momento ele já levanta a mãozinha aqui, a gente já vê as coisas no ar, já indo para esmagar o Sukuna, né? Aí ele faz assim com a mão e eles começam a ir atrás do Sukuna, os escombros, né? E aí o Sukuna ele fala, né, que você errou aqui, você tá muito desleixado, né? Você perdeu sua calma depois que a sua mão foi lida, né? Depois que eu consegui predicar esses movimentos. E aí o Sukuna, ele faz um movimento de mão assim, ele consegue destruir os escombros, né? Estavam indo para esmagar ele. E aí o Gojo ele passa, toca o tema do Hollow Purple aí. E aí ele pensa, né? Você sabe, né? Que esse vermelho que eu usei agora ainda não explodiu. E aí o Sukuna toma um susto e o bagulho explode nas costas dele. Tomou um vermelho, a queima-roupa nas costas. É na coluna, né? É meio que a fraqueza do domínio inato do Sukuna ali. E aí o Sukuna ele pensa, né? Por trás, o layout do prédio aqui, né? A arquitetura do prédio. Será que ele planejou desde o começo pro vermelho só acertar depois que ele fizesse uma volta completa, né? E aí nisso o Gojo já avança para frente, ele usa o azul para puxar o Sukuna para frente, já aproveitando para aumentar o momentum ali, que já o Sukuna já está sendo impulsionado pelo vermelho, pela explosão do vermelho, e ele acerta um Black Flash bem no peito do Sukuna. Eu acho que é no mesmo lugar do coração que ele acertou todas as outras vezes. Ele acerta um Black Flash e tá muita coincidência aqui para não ter sido de propósito. Eu acho que o Gojo consegue fazer Black Flash de propósito, sim. É muita coincidência o cara ter feito um Black Flash aí de propósito. Então eu vou considerar que foi de propósito. Se você não acha que foi de propósito, deixa aí nos comentários. Mas vamos lá. Todo mundo fica impressionado, né? Até o Yuta já fez o Black Flash. E dessa galera aqui, o Ino já fez Black Flash também, porque quando mostra lá naquele flashback, né, das pessoas que já experienciaram o Black Flash, o Ino tava junto com o Nanami. Eu acho que o Ino mas o Ino não aparece nesse grupinho aqui. E todo mundo impressionado, até o Hajime também, o Hajime ficou impressionado. O Yuta também, já fez o Black Flash. E o Yuji ele reconhece, né, ele pensa Black Flash. E aí a gente vê que o Sukuna morreu. O Sukuna morreu. Do jeito que ele tá, ele desmaiou, né? Ele não morreu de morte morrida nem de morte matada. Mas se fosse possível, nesse caso ele morreria das duas formas aqui. Teria morrido de morte morrida e de morte matada. Tá com os olhos virados, 100%. A roda já começa a cair. Ele desmaiou tanto. É como se fosse o mesmo lance, né? Que a gente vê que o Yuji, quando o Megumi desmaiava, as sombras desmanchavam, né? Esse lance da roda cair foi a mesma coisa aqui. Na hora que o Sukuna desmaiou, a roda começou a cair. Mas aí que tá. Porque aí que tá que eu acho que vem o negócio do pacto que ele fez, do Baindival. Porque para invocar o Mahoraga, tem que jogar a roda nas sombras. Vocês lembram? Tem que jogar a roda em algum lugar. Das outras vezes que o Sukuna jogou a roda nas sombras. E aí eu acho que aí que fica um pacto aí. Na hora que o Sukuna desmaiou, a roda caiu direto nas sombras. Só que nesse caso ela rodou, né? Talvez ele fez o pacto para quando tivesse a última adaptação, o Mahoraga saísse automático. Porque ele desmaiou aqui, desmaiou completamente. Até os bracinhos caiu, ele desmaiou, caiu para frente, caiu em pé, né? Escola Rock Lee, que o Sukuna não desiste nunca. Mas a roda começou a rodar no chão. E aí o Gojo toma um susto. Ele toma um susto aqui.
Eu vi gente falando que ele tentou esmagar a roda, né? Que o plano dele era esmagar a roda aqui. Já tava indo para esmagar, só que a roda começou a girar no chão. E aí as sombras, aonde a roda cai, né? As sombras começaram a alcançar o Gojo aqui. Eu acho que será que era a sombra do próprio Gojo? Ou é a sombra do Sukuna? Parece ser a sombra do próprio Gojo, né? Aqui. E aí vem uma mão gigante, garra o Gojo por baixo. Parece que ele perdeu o chão aqui, porque as sombras é tipo areia movediça, né? Tipo areia movediça. Aí já sai a mão do Mahoraga e o Kusakabe fala, você tá brincando, né? E aí o Yuta e o Yuji eles gritam, Sensei! E aí o Mahoraga agarra o Gojo por baixo e ele já sobe, depois que ele termina de emergir das sombras, né? A areia movediça das sombras ela desaparece, o Gojo volta a ter chão. Só que o Mahoraga já sai e ele dá uma facada, ele dá uma espadada no peito do Gojo aqui. E aí a nota do editor é que a espada ela aproxima da vida dele, né? Ela chega perto. Encroaches, que eles usam o termo encroaches aqui, que ela vem por baixo, né? Ela meio que emerge para baixo, meio que dando um bote por baixo na vida do Gojo. E aí ele meio que toma um susto e sangue corre na cara dele e tudo mais. E esse é o fim do capítulo. Não tem pausa semana que vem. E aí vem o que o pessoal acredita aqui. O Mahoraga ele foi invocado de forma não convencional, então deve ter um pacto aí. É possível, talvez seja possível que o Sukuna consiga invocar preemptivamente. E aí ele deixa invocado já na manga ali, tipo compacto. Se acontecer, ele invocou antes, deixou no pacto ali. Se acontecer tal coisa, no caso dele perder a consciência, né? E aí o Mahoraga aparece. Acho que é isso. Acho que não deve ter mais segredo nisso não. Tem o lance do Gojo acertar o Black Flash. Aparentemente está acertando de propósito, tá? Eu achei que acertou de propósito. Foi muita coincidência. Muita coincidência. Mas de qualquer forma, o Mahoraga é para tá adaptado ao infinito, né? Ao infinito, ao ilimitado básico. É para ele estar adaptado ao infinito. Essa espadada que ele usou contra o Gojo é a espada de energia positiva, tá? Então ela não é para ser super efetiva no Gojo não, mas o corte é um corte de verdade, né? Mas não é para ser super efetiva no Gojo ainda. É só depois quando ele reforça a espada com energia negativa. Mas a espada tem que falhar uma vez para ele reforçar com energia negativa. Por enquanto ela sempre vem com energia positiva. A não ser que ele já tenha feito isso antes, mas isso a gente não tem como saber por enquanto. O outro ponto é o lance do agora que o Gojo tá na zona, né, por causa do Black Flash. Ele tá na zona de foco ali, tá no super foco por causa do Black Flash. E aí eu tava pensando, existe a possibilidade desse Gojo que foi acertado ser uma miragem, né? Imagina, se o Gojo, por causa do super foco do Black Flash, o super foco é 120% do potencial máximo. Óbvio que o gasto deve ser maior também, né? O gasto deve ser o mesmo, mas agora ele consegue ir a 120% do potencial máximo dele. Então eu tava pensando, se esse Gojo que foi acertado for uma miragem, no próximo capítulo começar ele sumir, já foi uma miragem. Porque a forma do Gojo de escapar disso aí é ele teleportar, né? Ele teleportar pra longe, o Mahoraga não tem como seguir ele pro Brasil, por exemplo. Se ele vir no Brasil 10 minutinhos ali, o Mahoraga vai embora. O Mahoraga some. Acho que o Mahoraga não deve ficar tanto tempo assim, né? Em combate. O Gojo poderia fazer isso. Tem o lance também. O Mahoraga tá adaptado ao infinito, mas o Gojo não consegue. Isso é só pra parte defensiva do Gojo. O Gojo ainda pode causar dano ainda. E agora ele tá 120%. Vai ser mais fácil para ele fazer Black Flash. Entendeu? Se ele conseguiu fazer em foco normal, ele conseguiu fazer de propósito, agora ele consegue usar Black Flash para destruir o Mahoraga de vez. E a gente talvez descubra o que aconteceria se o Mahoraga for destruído. Se ele reseta, o que acontece? Se o do corpo perde o Mahoraga permanentemente. Seria coitado do Megumi, né? Tem outro ponto também. O Kusakabe ele falou que o Gojo está usando lapso, né? Está usando a técnica de lapso. A técnica de lapso, de volta no
diagrama aí, a técnica de lápis é quando você bota, digamos que lá no cérebro dele, né, tem o espaço para a técnica dele, para o ilimitado. Quando ele bota a energia mínima para o ilimitado, ele ativa o infinito, né? É o ilimitado básico, é o infinito. Até certo ponto, o infinito é o infinito. Correto? Correto. Se ele botar mais do que a técnica dele geraria o infinito, ele gera o azul, que é um pouco mais, que é um pouco acima. E se ele for acima do que a técnica faria o azul, ele faz o índigo, né? Que é esse lance aí de fazer, é tipo um mini buraco negro, que vai puxando as coisas, que vai esmagando as coisas. Estava pensando, e óbvio, né? E no caso do vermelho, da técnica de reversão, ele, em vez de botar o básico para fazer a energia abençoada normal básica para fazer o infinito, ele bota a energia positiva na quantidade básica para fazer o infinito. Em vez de botar energia negativa, ele bota energia positiva. E aí ele faz o vermelho, a reversão vermelha, a técnica vermelha. E eu estava pensando, se essa técnica que ele está usando é técnica de lápis, óbvio, né? Porque está acima do azul. Isso não é o azul normal, então é técnica de lápis. Mas se qualquer coisa acima do azul normal for técnica de lápis, e esse negócio aí na verdade não é um índigo, na verdade é meio que um intermediário ali entre o azul e o índigo, né? Se ele conseguir usar isso para ele ficar mais rápido até, a gente não viu ainda, porque ele não estava focando em se desviar, ele estava focando no ataque total agora. E se ele usar esse lapso mais ainda, para ele ficar mais rápido, meio que Jumper. Você lembra daquele filme Jumper? Quando o cara conseguia meio que atacar em super velocidade porque ele vinha teleportando? Era bem interessante. Seria interessante o Gojo fazer isso aqui. É meio que uma possibilidade. É meio que uma possibilidade. Porque essa técnica de lápis que ele está usando aí, ele meio que usou para sacanear o Sukuna, né? Eu acho que sim, porque ele meio que imitou o Chakra Dharma. Para jogar na cara do Sukuna aí. O lance do iluminado, né? Do caminho da iluminação. Acho que foi isso. Mas é uma aplicação diferente da técnica de lapso nesse caso. E aí, se isso de super velocidade não for o suficiente, né? Ou ele não usar isso para se desviar do Mahoraga, a gente talvez descubra semana que vem como é que funciona a técnica máxima. Técnica máxima. Porque é o que sobrou, né? É o que sobrou. A não ser que o Gojo esteja com a lança invertida ali guardada com ele. Guardada ali nas cerolas dele ali. Ou então ele teleporta rapidinho para ir buscar, né? A única forma dele derrotar o Mahoraga aí nesse caso seria mandar uma técnica máxima. A técnica máxima a gente não sabe como é que funciona. Talvez seja muito acima do lapso. Ou talvez ele tenha que... Eu não acho que a técnica necessite de energia reversa, de energia positiva para fazer a técnica de lapso. A técnica máxima, né? Porque o Geto não sabia usar a técnica reversa. E ele ainda tinha a técnica máxima dele. O jogo também não, né? Também não sabia. Ele conseguiu usar a técnica máxima dele. E normalmente a técnica máxima ela não tem muito a ver com o conceito básico. Ela não tem a ver com os conceitos básicos que eles usam normalmente, né? A técnica do Geto é outra coisa, é uma espiral, né? A técnica do Geto. A técnica do jogo era um meteoro. Era um meteoro. Então existe a possibilidade aí do Gojo mandar uma técnica máxima aí com os 120% de potencial máximo. Ela vai além do máximo, 20% além do máximo. E esse máximo a gente não sabe qual é esse tanto de máximo, né? Principalmente porque, para quem não está entendendo, né? Eu estou falando de técnica máxima, não estou falando de liberação máxima. Porque na tradução em português, primeiro na última vez quem usou uma técnica de descarga máxima, né? Que eu falo, que é o output, maximum output, em inglês, que foi a Uraume. A Uraume, quando ela congelou o Yuji Yamaki, há poucos capítulos atrás, ela usou, na tradução em português eles chamaram de liberação máxima, né? Que é o máximo de energia amaldiçoada que dá para usar naquele ponto de técnica ali. Porque provavelmente se eles botarem mais ainda, a técnica muda o efeito. E aí talvez o gelo da Uraume ia fazer alguma coisa diferente. Então, provavelmente a técnica máxima, né, requer uma quantidade de energia muito maior além disso.
Porque se ele bota X, ele faz o ilimitado, o infinito. Se ele bota mais um pouco além de X, ele faz o azul. Um pouco mais ele faz o índio. Talvez se ele botar muito mais, ele faz a técnica máxima dele. Talvez seja isso, né? E aí é o que fica, é o que são possibilidades aí. Não tá fora de contexto do que aconteceria. O Gag deixou várias oportunidades aí pra gente ficar especulando, com certeza. Não tem só uma saída aqui para esse problema. Interessante isso aí, não tem só uma saída. E o Gojo, ele foi visitar, né? Pelo menos o Yuta, né? Ele foi visitar. Imagina se até a corda negra, né? Se o Gojo puxar das cirulas dele, ele vai botar a mão na cueca ali, vai puxar uma corda negra, ele vai exorcizar o Mahoraga. Agora, seria interessante. Seria interessante se isso acontecesse. Mas são possibilidades. Esse é o fim do capítulo. A gente fica por aqui. Se você curtiu, deixa um like aí que me ajuda bastante. Considere se inscrever também, estou aqui toda semana. Talvez não tenha vídeo domingo, porque esse vídeo vai sair no sábado. São 00:17 aqui, de sexta-feira, já é sábado pra mim, né? Eu vou editar esse negócio ainda, então vai sair de manhãzinha. 7 horas já deve estar saindo. Então provavelmente não vai ter vídeo no domingo, mas talvez eu faça um na segunda, dependendo da correria aqui. Mas é isso. Deixem aí quais são as apostas de vocês. Talvez eu faça uma enquetezinha, sei lá. Porque tem várias. Vamos recontar as possibilidades rapidão aqui. Lança invertida, corda negra, técnica máxima, Black Flash, vários Black Flash usando 120% e super velocidade. O caso do teleporte, né? O caso do teleporte do Gojo, pra ele recuar nesse caso. Enquanto o Sukuna tá desmaiado aí, ele recua e o Mahoraga fica sozinho aí. Eu não acho que o Mahoraga tenha como seguir o teleporte do Gojo. O Brasil, por exemplo. O Gojo vem passar uns 5 minutos aqui no Brasil. Então essas são as possibilidades. Se tiver mais possibilidade, tem sempre a possibilidade do resto da galera entrar na porrada agora, né? Mas eu acho que não vai dar pra galera entrar na porrada não. Tem mais essa possibilidade também. Então comentem aí. Eu fico por aqui e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.